Olá, pessoal. A gente vai fazer um videozinho, então, hoje sobre o adjetivo, a sua variação, a sua flexão, as características, conversar um pouquinho sobre essa classe gramatical que é tão importante e funciona como um determinante do substantivo. Então, quem é o adjetivo e como é que ele se caracteriza, tá? O que é o adjetivo, então? O adjetivo é uma palavra que a gente vai utilizar sempre ao lado de um substantivo, então a gente brinca que ela se encaixa, né, dentro dessa minha condição de sintagma nominal para expressar uma qualidade, uma característica, para atribuir propriedade a um substantivo. E aí a gente tem, por exemplo, a palavra bondoso, tá? Vamos colocar ao lado de um substantivo para ver como é que ela funciona. Eu tenho, por exemplo, homem bondoso, moça bondosa, pessoa bondosa. Bondoso é o adjetivo, então, caracterizando o homem, concordando em gênero e número com o substantivo que ele acompanha, tá vendo? Masculino, masculino, singular, singular. A posição do adjetivo dentro de uma condição universal nesse meu processo de formação é vir sempre após o meu substantivo. Pois a gente pode ver até que em alguns casos quando o meu adjetivo é trazido para antes do substantivo, ele pode atribuir um significado diferente, né? Um valor semântico diferente. E aí a gente diz que esse deslocamento, né, do meu adjetivo, porque ele vai sair dessa posição universal para vir para frente, por exemplo, a gente muitas vezes consegue se apropriar de um valor semântico, muitas vezes conotativo, né, num sentido figurado. Por exemplo, Dai, por exemplo, homem grande, grande homem. Quando eu tenho o homem grande com o adjetivo vindo depois do meu substantivo, o grande está na sua posição universal e, portanto, mantém o seu significado de dicionário, um sentido denotativo, né? Um homem grandão, tá sendo relacionado ali a ideia de tamanho. Quando eu desloco o grande e trago o grande para antes do homem, por exemplo, e aí eu obtenho o grande homem, esse meu adjetivo deslocado agora tem um valor conotativo, um valor figurado. Ele se distancia, desculpa, ele se distancia um pouco desse meu sentido do dicionário. Está mais relacionado, por exemplo, a um homem de caráter, né? Um homem de respeito. Ele é um grande homem. Então, essa posição é bastante importante e serve para a gente identificar quem é quem ali dentro, né? Se eu pego, por exemplo, a palavra bondade, eu não consigo colocar ao lado do meu substantivo porque não faz sentido dizer homem bondade. Por que isso acontece, Dai? Porque bondade é um substantivo e não um adjetivo. A bondade é um substantivo abstrato, né? Então a gente consegue identificar a ideia de quem é adjetivo, de quem é substantivo, porque o meu substantivo também pode derivar, né, de um adjetivo, como também pode derivar de um verbo. A classificação dele, então, a classificação inicial é com relação a ser um adjetivo explicativo e restritivo. Qual é a diferença deles? O adjetivo explicativo é aquele que vai atribuir uma qualidade que seja própria do ser, uma qualidade dele. Por exemplo, neve fria. Fria é uma condição própria da neve, então é uma característica explicativa. Restritiva é quando é uma qualidade que não é própria do ser, mas que pode ser inserida ao lado dele. Por exemplo, fruta madura. Por que não é uma característica própria? Porque nem toda fruta está madura. Toda neve é fria. Isso é uma qualidade própria. Fruta madura é uma qualidade já circunstancial, momentânea, né? A minha fruta pode estar, por exemplo, verde ainda. Então, explicativo e restritivo. Com relação à formação, o seu processo de formação, eu tenho um adjetivo que pode vir a ser simples, composto, primitivo e derivado. Um adjetivo simples é aquele adjetivo formado por um único radical. Brasileiro, escuro, magro, cômico.
Ele é um adjetivo composto quando é formado por mais de um radical, mesmo esquema do substantivo. Por exemplo, luso brasileiro, castanho escuro, amarelo, canário, verde bandeira, e assim vai indo. O adjetivo primitivo é aquele que vai dar origem a outros adjetivos. Belo, bom, feliz, puro. Aí eu pego um adjetivo derivado, belo, belíssimo, bom, bondoso, feliz. A ideia do felicíssimo, por exemplo, quando ele recebe ali um sufixo. Então, a relação do processo de formação, de novo, simples e composto a partir da concepção de radical, e primitivo e derivado no seu processo de formação. Um é aquele que dá origem, o outro é aquele que se derivou, né? Aquele que originou-se de um outro termo. Muitas vezes originou-se de um substantivo, de um verbo, e às vezes do próprio adjetivo em questão, tá? O meu adjetivo pátrio, quem é? Dentro da minha classificação de adjetivo, a gente chama de adjetivo pátrio aquele que indica uma nacionalidade, né? Ou um lugar de origem do ser. Por exemplo, acreano é aquele que veio do Acre, que tem a origem dele baseada, né, nessa relação. Alagoas, alagoano, Aracaju, aracajuano, né? Cabo Frio, cabo-friense, Estados Unidos, estadunidense, ou até mesmo norte-americano, né? Guatemala, guatemalteco, Índia, indiano, ou o próprio termo hindu, Brasil, né? O brasileiro, Santa Catarina, a ideia de catarinense, e assim por diante. Muitas vezes ele é formado por esse sufixo ense ou por esse sufixo ano. A gente tem eles como uma forma bem comum de formar o meu adjetivo pátrio, tá? O adjetivo pátrio composto, o que é esse adjetivo? É a formação que a gente tem, por exemplo, quando a gente quer referenciar alguma coisa que tem duas ideias de nacionalidade. Por exemplo, como é que funciona esse processo de formação? Por exemplo, a gente escuta muito cultura greco-latina, literatura afro-brasileira. Tá vendo que eu tenho uma referência de dois termos, né? De duas origens. Como que é o meu processo de formação? Ele é um processo de formação hifenizado, né? Formado pela construção ali do hífen, na qual o primeiro elemento, a minha primeira ideia de nacionalidade, muitas vezes é na sua forma reduzida, ou seja, ela é criada a partir da sua forma erudita. Por exemplo, África. A forma erudita de África é afro. Então, uma cultura que está relacionada à americana, né? E à África. Então, cultura afro-americana, afro-brasileira, afro-portuguesa. O primeiro fica na sua forma erudita e o segundo é que tem o seu formato daí de um adjetivo pátrio dentro da minha ideia de normalidade. Se eu pluralizo essas referências, só o último elemento é quem vai para o plural. No adjetivo composto, só o último elemento pluraliza, tá? América, Américo, então companhia américo-africana. Bélgica, né? Belgo, acampamentos belgo-franceses. China tem a sua forma erudita como sino. Então, acordos sino-japoneses. Tá vendo? Aqui eu consigo perceber bem, ó, o substantivo pluraliza, e daí essa minha ideia de adjetivo composto, somente o último elemento é quem vai para o plural. Espanha, hispano, Europa, euro, negociações euro-americanas, França, franco ou galo, reuniões franco-italianas, Grécia, greco, Inglaterra, anglo, por isso que a gente diz línguas anglo-saxônicas, né? Origem da Inglaterra, Itália, ítalo, Japão, nippo, Portugal, luso. Por isso, inclusive, o nome do livro, né, de Luís de Camões, Os Lusíadas, os portugueses. A minha locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva?
ele desempenha o mesmo papel do adjetivo, ele está inserido sempre ao lado do meu substantivo, tá? Porém, a minha locução adjetiva é formada por uma reunião de palavras, como toda locução é. A gente tem a locução adverbial, a locução adjetiva, a locução conjuntiva, a locução de preposição. Então, todas elas são formadas por mais de uma palavra, né? Até a locução adverbial. Quase sempre são necessárias duas, então, para desempenhar, para se contar como uma locução. Muitas vezes formada por uma preposição mais um substantivo e às vezes até uma preposição mais um outro processo de formação, como o próprio advérbio, tá? Por exemplo, aves da noite, aves noturnas. Os dois têm o mesmo significado. Aqui eu estou usando a locução adverbial, tá vendo? A locução adjetiva, desculpa. Ó, preposição mais o substantivo, funcionando como um caracterizador do substantivo aves. Aves noturnas, a mesma coisa do que o da noite, só que noturna é o meu adjetivo nesse seu processo de formação simples, né? Aqui, paixão, ó, sem freio, uma paixão desenfreada. Amor de mãe, amor materno. De águia, que tem umas, por curiosidade, até para vocês saberem, né, como é que forma essas locuções, a equivalência, não estão todas aqui e não há necessidade de decorar. Muitas já estão, de certa forma, dentro, né, da nossa formação, a gente já usa, tem textos, é uma condição meio universal, né? Algumas a gente tem o hábito de usar a locução adjetiva, outras já é bastante comum usar o adjetivo. Então, de águia, aquilino, de aluno, discente, o corpo discente de uma instituição escolar é o corpo de alunos. O de professor, como é que é, Dali? Docente. De anjo, angelical, rosto angelical, um rosto de anjo. De ano, anual. De aranha, aracnídeo. De bispo, episcopal, de boi, bovino, cabelo, né, de cabelo, tratamento capilar, tratamento de cabelo, de campo, campestre, de cavalo, cavalar, equídeo, hípico e equino. A gente tem o hábito de usar mais o equino, né? De chumbo, plúmbio, de chuva pluvial, então a gente diz, né, o aumento pluvial, o aumento de chuva, e de água, daí a gente usa o termo fluvial, né? De coelho, cunicular, de couro, coriáceo, criança, pueril, por isso que as mulheres passam por um puerpério, por exemplo, logo que o bebê nasce, né? Porque ela está agora com a criança. Então, a gente tem muitas palavras relacionadas a essa ideia do adjetivo, da locução adjetiva, que às vezes a gente não se dá conta, né, do significado, de onde vem, o porquê daquela relação. Farinha, né? Farináceo, de estômago, estomacal ou gástrico. De fera, ferino. De ferro, férreo, por isso estação ferroviária, né? De fígado, hepático, de gelo, glacial, por isso era glacial ou era de gelo, mesma relação. De ilha, insular. A gente tem até o nome de uma empresa, né, de ônibus aqui, insular. Do que é esse significado? Da ideia de ilha. De intestino, celíaco. De inverno, hibernal ou invernal. Nem toda locução adjetiva possui um adjetivo correspondente e vice-versa. Então, muitas vezes, mesmo com a ideia, né, do significado, com a mesma ideia de significado, às vezes a gente tem essa condição de usar, então, só a locução adjetiva, ou às vezes você tem só o adjetivo, né? Por exemplo, vi as alunas da quinta série, eu não tenho um adjetivo correspondente a da quinta série, então me resta usar a locução adjetiva. O muro de tijolos caiu. Eu não tenho um adjetivo que tenha a mesma correspondência, o mesmo significado para essa formação de tijolos. Então, eu mantenho a utilização da locução adjetiva. A gente diz que muitas vezes é necessário, então, usar critérios. Porque como eu tenho
locução adjetiva e adjetivo para boa parte das minhas condições, a gente acaba usando aquilo que já está, de certa forma, presente no nosso cotidiano, uma expressão cotidiana. Por exemplo, um colar de marfim. Dificilmente alguém usaria um colar ebório, até porque a gente corre o risco de não ter a clareza da informação que a gente busca, porque nem todo mundo vai admitir, vai entender essa relação de significado. Dizer amor de mãe, um amor materno, tudo bem, você escolhe, mas muitas coisas a gente acaba utilizando a partir daquela condição que já é restrita, né? A gente diz às vezes até uma coisa que já é recomendada. Por quê? Porque a gente sai dessa linguagem natural para entrar num processo de linguagem literária, às vezes uma linguagem jurídica, que são mais comuns a esses determinados grupos. Então, a gente sempre leva o bom senso para identificar a colocação disso daqui, tá? Então, por exemplo, também a gente tem a relação aqui de escrita, né, de variação vocabular, que também é interessante. E às vezes a gente pode no texto variar a locução adjetiva para o adjetivo, a fim de evitar a repetição dos termos. Por exemplo, a população das cidades tem aumentado. A falta de planejamento, para não dizer de novo, falta de planejamento das cidades, a gente diz a falta de planejamento urbano. E aí a gente tem aquela limpeza dentro do texto. Então, assim, Dai, eu uso a locução adjetivo ou adjetivo? Depende da tua intenção ao escrever, depende da clareza da informação dentro de um texto, depende do nível de conhecimento do leitor, do escritor. É sempre uma condição voltada ao bom senso, como a gente já conversou, tá? Muitas a gente pode usar uma ou outra, mas em algumas situações a gente acaba buscando aquilo que é mais recomendável, tá? A gente finaliza aqui esse primeiro vídeo, então, depois a gente conversa os outros.